Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Linguagem Universal. Linguagem essa que é trazida pelo irmão Joseph, da 7ª dimensão de luz, e canalizado pelo irmão Ormond Liriel, do canal Clive e Seres de Luz. O objetivo dessa aula é entender que a linguagem universal vai muito além do que uma linguagem ouvida, falada. A linguagem universal, ela é praticamente uma linguagem sentida com a nossa alma. E essa aula é um convite para ampliar esse olhar diferenciado para a nossa comunicação da nossa alma. Sejam bem-vindos a essa aula. O título da aula de hoje, Joseph traz como a reconexão entre mundos. Então, a linguagem demonstra que a comunicação é um meio de conexão entre universos. A fundamentação da comunicação é o princípio de aproximar diferentes formas, diferentes criações do Criador e colocar todos em algum momento interagindo para que haja evolução entre ambos. O meio pelo qual a comunicação foi criada faz com que a sensibilidade de uma alma possa detectar vibrações das quais estão inseridas em qualquer elemento do Criador. Tais percepções vibracionais você consegue captar através das conexões com a natureza, através das conexões que você sente de outras galáxias do espaço, através de conexões que você sente com a sua espiritualidade, mesmo não tendo a visão concreta do sistema da visão humana. Portanto, a comunicação rege-se no princípio da evolução multidimensional. Ela rompe com as barreiras tradicionais entre dimensões e passa a exercer fundamentação construtiva, quando essa comunicação traz conexão entre dimensões. É preciso buscar orientação no quesito comunicação, quando você apenas compreende que a comunicação acontece de um humano para o outro. A linguagem universal traz para você que idiomas diferentes não podem ser barreiras, porque a grande interferência que o humano tem em se comunicar com outro humano é a forma como o outro se expressa, e não exatamente o que ele está falando. A transmissão vibracional não necessariamente expressa as palavras na qual aquele humano está se comunicando. Portanto, quando você consegue captar a essência da comunicação, a vibração do que o outro quer transmitir, você não precisa entender as palavras, mas você sente através do seu coração. E quando você exclui a sua mente em uma comunicação, você consegue interagir com qualquer elemento, mesmo ele sendo um mineral. Podemos então dizer a vocês que a comunicação acontece a todo momento, porque a todo momento há elementos para se comunicar.
Se você ficar em silêncio, você irá se comunicar com a sua alma, com os elementos vibracionais que estão ao seu redor e com as frequências que estão conectadas a essa comunicação. Podemos afirmar a vocês que a distância não é barreira e a distância não é empecilho para você se comunicar com outras formas de comunicação e que estão a milhares e milhares de quilômetros de distância. Todo o universo e os multiversos foram construídos nessa malha magnética que compõe a massa escura. Ela interliga cada canal comunicativo e através desses canais, dessas frequências, você conecta a sua comunicação com a comunicação em qualquer parte do universo. Basta você, em uma compreensão metafórica, desplugar o seu direcionamento comunicativo e plugar em outro direcionamento comunicativo. Trazendo uma analogia, é como alterar aquele plug de comunicação naquelas centrais telefônicas de antigamente. Você despluga de um cabo e pluga em outro, e já está tendo uma diferente experiência comunicativa. Todo o aprisionamento de você pensar que só existe uma forma de se comunicar faz com que você apenas limite a sua própria capacidade. A sua capacidade comunicativa é abrangente e da mesma forma que você tem a capacidade de interagir com toda a criação do Criador. E toda a criação do Criador também tem a capacidade de interagir com você. Então, há uma capacidade recíproca. E essa reciprocidade traz a interação de todo o universo com você e de você com todo o universo. Nesse exato momento, não importa o tempo em que você estiver escutando essa aula, saiba que você terá capacidade de interagir com qualquer elemento que estiver visível ou não visível a você. Para isso, você precisa se aprofundar, porque as formas sensíveis às frequências universais estão contidas em sua alma. Há uma habilidade que é inata à criação da sua alma. Ela é ativada quando você retira o processo mental e entra em um processo de fluidez comunicativa. Essa fluidez comunicativa é da alma, não dos seus 5 sentidos. Essa fluidez comunicativa se aproxima da vibração e da frequência na qual ela está querendo interagir. E, do outro lado, através dessa sincronicidade, há outra forma querendo se comunicar com a sua alma. E o que acontece quando uma alma interage com um outro ser de uma mesma frequência? Podemos dizer que, para o conhecimento de vocês, que ambos estão em uma dimensão apropriada para que essa comunicação aconteça. Então, os chamados portais, os quais vocês conhecem, podem estar sendo utilizados a qualquer momento, desde que você consiga entrar nesses portais. O acesso desses portais só acontece com o desprendimento dos 5 sentidos existentes
em sua experiência humana. A sua experiência de humano possibilita que você desenvolva sentidos através desses 5 elementos contidos em sua encarnação. Os demais elementos vibracionais contidos na criação de sua alma só serão habilitados caso você se desprenda das características originais da sua materialização biológica. Ou seja, quando você se desprende de todos os sentidos contidos em sua experiência encarnatória. Assim você possibilita que a sua alma interaja com outros elementos de outros lugares existentes no universo. A constatação dessa interação de sua alma com outros elementos é você começar a sentir que há algo muito além da experiência na qual você está tendo neste planeta. Você começa a sentir que há elementos, companhias vibracionais que estão te acompanhando. E não estou falando de obsessores. Estou falando de elementos que estão aguardando a oportunidade de interagir com você. Tais elementos, para melhor compreensão, eles que estão em uma oitava abaixo ou acima da sua frequência, aguardando o contato. E você já sente esse ambiente porque está próximo de experienciar aquela sincronicidade frequencial. Basta então mais um passo para que haja realmente essa sincronicidade. E assim acontece a comunicação telepática ou multidimensional. Você descobre que o mundo no qual você acredita que fosse de um jeito passa a se mostrar de uma forma infinita, com múltiplas capacidades evolutivas e com múltiplas capacidades de interação comunicativa. Você deixa a limitação dos 5 sentidos da biologia e passa a exercer a fundamentação evolutiva de sua alma. E você consegue compreender ou iniciar a compreensão de que você não é desse planeta e de que é oriundo de uma combinação de elementos que nasceram em uma supramônada, se desprenderam e se tornaram uma mônada, se desvencilharam e foram compartilhadas em almas. Toda essa trajetória passou a exercer em você um sentimento que não está contido na compreensão dos humanos, mas um sentido evolutivo contínuo no qual você busca constantemente se aproximar novamente de você. E quanto mais você se aproximar de você, mais você se aproxima do Criador. Quanto mais autenticidade você estiver sentindo de sua própria essência, mais você estará conectado com a origem do Criador e mais estará interagindo através da comunicação fluídica universal, se comunicando com cada partícula, cada elemento, cada significado evolutivo contido universalmente, para proporcionar a você a evolução necessária para o retorno da sua origem multidimensional. E a aula da linguagem universal de hoje nos ensina que a comunicação não é só falar ou ouvir palavras. Ela é uma conexão energética entre tudo o que existe no universo.
Tudo foi criado para interagir, trocar experiências e evoluir junto. Essa comunicação acontece por vibração e frequência. E a nossa alma consegue sentir isso. E são essas conexões com a natureza, com a espiritualidade e até em sensações que não conseguimos explicar pela lógica ou pela nossa visão física humana. E muitas vezes nós entendemos alguém não pelo que ele diz, mas pelo que sentimos naquele momento, que o outro está nos transmitindo. E quando conseguimos sair um pouco mais da nossa mente racional e sentirmos com o nosso coração, conseguimos nos comunicar com qualquer coisa, até com elementos que parecem sem vida, como os minerais, por exemplo. Então, os idiomas, as distâncias e a forma não serão mais barreiras. E essa comunicação, ela acontece o tempo todo, inclusive ou principalmente quando nós estamos em silêncio, porque aí conseguimos nos comunicar com a nossa essência, com a nossa alma. O universo inteiro está interligado por uma grande rede energética, como se fosse um sistema de canais. Basta nós mudarmos o canal para acessar outro tipo de comunicação, como trocar um plug de um lugar, como diz o Joseph. E nós nos limitamos quando acreditamos que só existe uma forma de se comunicar. E quando nos comunicamos com o universo também se comunica conosco. E essa capacidade já existe dentro da nossa alma. Nós que precisamos aprender, enquanto humanos, fazer essa conexão, fazer essa comunicação com ela, com a nossa alma. Então, Joseph nos explica que quando nós nos afastamos um pouco dos nossos sentidos físicos, abrimos espaço para uma comunicação mais fluida, que é a nossa alma. É aí que começam as experiências multidimensionais, as sincronicidades, as sensações de que existe muito mais além do que vemos. Quanto mais nós nos reconectamos com quem realmente somos, mais nós nos aproximamos do Criador. E essa comunicação energética passa a acontecer com o todo. Pessoas, ambientes, dimensões e principalmente com o universo, com os seres galácticos, com os seres de luz. Chegamos ao término dessa aula. Eu agradeço por você estar aqui comigo até este momento. Agradeço a Joseph por todo esse ensinamento. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Gratidão.